Fala seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar um pouquinho aí, jogo da Sul-Americana hoje, Corinthians e Racing, né? Competição que até um tempo atrás o técnico dava a impressão que ele tava pondo o time de propósito, o time reserva pra sair, mas agora a competição se tornou muito importante nas pretensões do Corinthians aí, até pensando no planejamento do ano que vem. E falar um pouquinho sobre o Fagner aí também, que tem umas coisas que é só no Corinthians mesmo, né? Fora de hora que acontece, né? Mas vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bom, galera, é o seguinte, rapidinho, antes de entrar diretamente no assunto do vídeo, tomar 20 segundinhos da atenção de vocês, que é o seguinte, eu tô começando o canal agora, como vocês sabem, né? Duas coisinhas, eu tô vendo que tá vindo bastante gente seguindo dos shorts, né? E que é aquele formato de vídeo curtos, né? Onde eu tô postando lances do Corinthians, lances históricos e tal, enfim. Eu fico muito feliz com a audiência de vocês vindo dos shorts, mas eu gostaria de convidar vocês que assistem os shorts a, de repente, se começar a assistir esse vídeo aqui, começar a acompanhar os vídeos longos também, né? Que os vídeos longos são, assim, o carro-chefe do canal e é o que o YouTube mais avalia aí na hora de avaliar o crescimento do canal, se o canal é relevante ou não, para distribuir para mais corintianos. Então, se vocês puderem dar uma moral, assistir esses vídeos aqui também, eu agradeço. E mais uma outra coisinha, mais 5 segundinhos de recado, que o YouTube tem a aba comunidade, para quem não sabe, é a rede social dentro do próprio YouTube, onde posso postar foto, postar coisas de texto, e eu acho essa área muito subutilizada, ela pode ser bem legal. Se você entrar lá na minha aba comunidade agora, você vai ver que eu coloco enquetes, coloco imagens legais do Corinthians. Quando tem algumas notícias que eu vejo em algum outro lugar, eu posto lá também. Então, para você ficar por dentro do que eu posto lá na aba comunidade, quando você clica no botão de se inscrever no canal, tem a opção de quais notificações que você quer ativar. Aí você clica no ativar todas. Que aí quando eu postar lá também nessa aba comunidade, você vai ficar por dentro também do que eu postar, beleza? Bom, galera, vamos começar pelo jogo da Sul-Americana aí. A gente sabe um jogo hoje que, como eu falei lá no início do vídeo, né, era um jogo que de uma competição que o Corinthians não vinha dando muita importância lá no começo, né? Desde que o Corinthians começou a ficar ali oscilando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana tornou-se uma coisa meio secundária, né? Todo mundo preocupado do Corinthians não cair para a segunda divisão. Então era sempre assim, era um time reserva na Sul-Americana e o time titular no Campeonato Brasileiro. Só que o que acontece? O campeonato, da forma que ele se desenrolou, né? Corinthians sendo eliminado da Copa do Brasil, aí, enfim. A única chance que o Corinthians tem de estar na Copa do Brasil do ano que vem é ganhar na Copa Sul-Americana. E a gente sabe como a Copa do Brasil é super rentável. E lembrando também que se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, ele também ganha vaga para Libertadores. Então você vê a importância que esse jogo ganhou, né? Um jogo que a gente não estava dando nada por ele, agora se torna a única chance que o Corinthians tem no ano ainda de classificar para Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. Né? E que são dois torneios aí que dão muita visibilidade, pensando em patrocínio, pensando nas premiações do próprio torneio mesmo, né? A gente sabe que a Copa do Brasil premia muito bem aí. Então seria muito ruim pro Corinthians ficar de fora dessas competições, né? Então o Corinthians hoje vai a campo, né, contra o Racing na Copa Sul-Americana aí com o que ele tem de melhor, né, visando aí, a gente tem que fazer esse placar no jogo de ida, né? Uma porque a gente sabe como é difícil jogar lá na Argentina, né? Contra qualquer time, às vezes até nem precisa ser só contra Boca e River, contra qualquer time até de baixo escalão. A gente sabe que os jogos lá na Argentina são muito catimbados, muito difíceis, né? E também porque se você pegar, eu tava vendo aqui, eu não lembro de que eu vi agora, mas eu tava vendo que o retrospecto dos jogos, né, do Racing fora de casa esse ano estão horríveis. Então o Corinthians tem que se aproveitar disso, fazer valer o fator campo e fazer o placar hoje, para ir lá para Argentina tranquilo, né? E não precisar fazer o placar lá, né? E aí o Corinthians hoje, né, pelas prévias que eu andei vendo aí, o Corinthians vai com a força máxima, Memphis pode jogar a Copa Sul-Americana, né? E é isso aí, galera, vamos pra cima do Racing com tudo aí. O Corinthians não pode vacilar hoje, porque como eu falei, o jogo de hoje não tinha muita importância, mas acabou, né, ganhando um contorno aí de um jogo bem importante, né, pra gente tentar aí fazer essa final aí. Eu creio que contra o Cruzeiro, vamos enfrentar o Cassião velho de guerra aí pela primeira vez numa final de campeonato aí, né? E eles vão ter um bom defensor de pênalti lá do lado de lá e a gente tem o Hugo aqui do lado de cá que também vem se provando bom nos pênaltis aí, né? Mas a gente sabe quantas vezes o Cássio
nos salvou nos pênaltis, então eu não considero uma boa ideia aí ver ele pegando o pênalti contra o Corinthians. O que você acha? Comenta aqui pra mim que eu quero ver seu comentário. Bom, galera, o segundo tópico do vídeo aí é sobre o Fagner, cara. Cara, assim, ó, eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso no vídeo passado, cara. Se você pegar o Fagner, né, do passado, eu coloco ele aí como um dos maiores laterais direitos que o Corinthians já teve, entendeu? A gente teve aí o Zé Maria, né? Teve o Alessandro, que talvez não foi assim histórico em termos de tempo de clube, mas participou dos maiores títulos que o clube teve aí, né? E, cara, os principais que eu lembro, assim, coloco o Fagner nessa lista aí. Tem outros laterais que foram bons também, como o Rogério, mas eu não. O Fagner, pra mim, tá entre ali o top 3 assim, se você pegar os laterais históricos do Corinthians, pelo menos os que eu tô lembrando agora, que eu não costumo escrever roteiro pra gravar o vídeo, eu só ligo a câmera e saio falando aqui. E que eu tô lembrando agora são esses daí. Mas, assim, galera, como eu falei no vídeo passado, o Fagner tá confundindo as coisas. Ele tá querendo ganhar a titularidade devido ao que ele fez, não ao que ele tá fazendo. Cara, eu acho que assim, um cara que se considera líder de elenco, eu não sei se o Fagner tem a liderança que ele tinha antes, porque a gente sabe que antigamente tinha aquela história que ele tinha aquela panelinha ali dos mais velhos do elenco, ele, Gil, Cássio, né? Que exerciam uma liderança muito grande dentro do elenco. Eu não sei se hoje em dia ele tem esse poder todo mais, né? Mas a gente sabe, assim, que até por ele ter essa história dentro do Corinthians, o que ele fala não passa desapercebido. Mas, cara, um cara que é líder de elenco como ele é, né? E que sabe a importância que tem esses jogos da reta final aí do campeonato pro Corinthians, cara, ele. Se é verdade isso que estão falando, como eu falei também, né? A gente tá falando em cima de informações aí que o Samir Carvalho trouxe, né? Que ele tá descontente, ele, o Igor Coronado, reserva. Cara, isso é hora de criar intriga, criar problema dentro do elenco. O time tinha que estar o mais tranquilo possível para conseguir esses resultados. A gente sabe que é super possível ganhar esses jogos que faltam para o Corinthians não cair, mas analisando o retrospecto do Corinthians até agora no campeonato, ao mesmo tempo que é possível, é bem complicado devido, né, do tanto de jogos que o Corinthians ganhou até agora no campeonato, da rodada atual para trás, é praticamente o tanto de jogos que ele tem que ganhar até o final, entendeu? Em bem menos jogos, né? Então a gente sabe aí que tem vários cenários possíveis, tanto o Corinthians fazendo a parte dele, quanto até contando com a ruindade dos outros times também que estão brigando ali, que dentre os times que estão brigando ali, a gente sabe, o Corinthians tem elenco, é até difícil entender como o Corinthians está nessa situação, parece meio que azar também, mas a gente sabe que mesmo com tudo isso daí, vai ser uma briga até a última rodada para não cair. E o Fagner, se for verdade isso aí que estão falando, é que nem eu falei, eu não duvido, eu não acredito 100% porque os caras gostam de lançar as coisas no ar para trazer tumulto no Corinthians, mas eu não duvido 100% porque essa história aí de ter panela envolvido o Fagner no meio, essa história aí já rola no Corinthians faz muito tempo, não é coisa de hoje, né? Então, assim, se for verdade, vamos analisar que seja verdade. Aliás, falando do ponto de vista como sendo verdade, pô, cara, isso é hora, mano, de um cara que é líder do grupo, um cara que diz que é corintiano, que ama o Corinthians, não sei o quê, né? É complicado, é por essas e outras que eu falo, cara. Você vê, o Romero é um cara que você, pelo menos até o que eu vi do Romero até hoje, você nunca vai ver uma notícia dessa envolvendo o Romero, que ele não fala da boca pra fora, que é tudo pelo Corinthians, se precisar ficar no banco, ele fica. Eu sei que eu já citei em vídeos anteriores que às vezes essa postura dele eu acho que até atrapalha que a carreira dele, né? Que aí o técnico tem que tirar alguém do time e falar, vamos tirar o Romero, que o Romero não é problemático, não vai dar polêmica tirar o Romero. Mas agora falando não do ponto de vista do Romero, do ponto de vista ajudar o Corinthians, né? O tipo de postura que o Romero tem é o tipo de postura de quem tá realmente comprometido com o clube, quem quer tirar o clube dessa fase que tá. Agora, que nem o Fagner, vamos dizer, que nem eu falei no vídeo passado, ele já, pra mim, já foi errado renovar com ele por 2 anos. Tinha que ver se ele ia performar esse ano aqui, pra daí ver se ia dar um contrato maior pra ele. Mas eu também entendi o medo que eles estavam, que o Mateuzinho parecia que não ia dar conta do recado. Mas, enfim, pondo tudo isso de lado,
o Fagner teria o quê? Que ter a postura de, cara, agora, ó, todo mundo junto aqui, vamos tirar o Corinthians dessa e depois, mais pra frente, a gente questiona essa titularidade. Até porque, assim, eu nem sei se, né, se cair, Deus me livre, se o Corinthians descer, se ele vai querer, né, ser aqueles cara que vai falar assim, não, cara, agora eu assumo o BO, tamo junto, vamos jogar a Série B, vamos tirar o Corinthians dessa. Nem sei. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Hoje, qual o palpite de vocês? Deixa no comentário aí que eu quero ver. Eu tô apostando Corinthians 2-0 hoje. 2-0 simples, um do Memphis, um do Garro. O que vocês têm de palpite aí? Deixa pra mim nos comentários. Valeu pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Amanhã provavelmente eu vou trazer o vídeo falando pós-jogo, né? Não análise, que nem eu falei, eu sou torcedor, não me considero analista de futebol. Mas comentando aí com vocês as performances dos jogadores e, claro, sempre contando com vocês nos comentários aí pra ver o que vocês acharam também, beleza, galera? Valeu, um forte abraço pra vocês. Se assistiu até aqui, não esquece, se inscreve aí pra ficar por dentro. Vai lá na aba comunidade, ver as coisas que eu tô postando do Coringão lá. Você que veio dos shorts, também tem esse tipo de vídeo longo aqui. E você que tá assistindo pelos vídeos longos, também tem o YouTube Shorts. Eu tô postando muita coisa legal lá, lance dos jogadores históricos do Corinthians. Enfim, a página é feita de corintiano para corintiano. Espero que vocês gostem, beleza? Valeu, galera. Forte abraço e vamos lá. Vai, Corinthians! Hoje, 2-0. Tamo junto, é nóis.